Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, vamos lá. Relatório gerencial Vino 11. A princípio, vou mostrar para vocês aqui o Fundos Explorer. Para vocês darem uma olhadinha aqui, atualmente a cota 47,54. Algumas pessoas me perguntando, será que é hora? Será que é hora? Está com PVP de 0,86. Porque é o seguinte, eu acho que muitos fizeram como eu acho. Quem fez podia até colocar nos comentários. Sabia que o rendimento ia cair e vendeu naquele período ali que estava na casa dos R$ 59 e gosta do Vino, porque eu gosto do Vino, boa proposta de modo geral, e a pessoa pensando agora em retornar nos preços mais baixos. 47,55 atual, PVP de 0,86. Esse dividend yield deles aqui foi 0,66, ainda era com um preço um pouquinho mais alto. Com esse preço aqui, o dividend yield deve dar mais baixo ainda. Vamos ver, será que o rendimento de 34 centavos é o rendimento mesmo que ele vai ter daqui para frente? Para quem que... Aqui, a queda de rendimento. Aqui, isso tudo aqui, gente, o rendimento antes era 35 centavos, lá em novembro. Fechamento de semestre 42, eles venderam a loja da Renner e distribuíram esses dividendos mais altos durante todo ano de 2021 e agora voltou ao normal porque acabou o lucro da loja da Renner que eles venderam. Então, quem sabia, vendeu o Fuino 11 por aqui, de modo geral. Ah, vendeu aqui, perdeu esses proventos altos? Perdeu, só que ele deixou de perder na cota R$ 10. E agora aqui pode pensar em entrar de volta. Agora será que esse rendimento de 34 centavos já é o rendimento constante? Só o relatório gerencial para nos esclarecer isso. Então está aqui já, vindo, lança normalmente no 5º dia útil o seu relatório gerencial. Muito bom essa parte da gestora, em termos de deixar a gente informar o mais rápido possível. Vou saltar essa parte dos dados, mas eles têm uma parte aqui interessante. O dividend yield anualizado dele está dando 8,1, com esse 0,34 por cota. 8,1 é um bom dividend yield. Os contratos atípicos agora são 72%, porque entrou a Globo. Após a aquisição da sede da Globo, agora o fundo tem 72% dos atípicos e contratos. Também aumentou a alavancagem, né? Isso eu vou colocar aqui no relatório, não. Resultado e previsibilidade de receita. Isso aqui é importante. O Vino acaba de ser eleito melhor fundo imobiliário de tijolo no ranking InfoMoney ABMEC 2022. Será que era o melhor mesmo? O prêmio é um dos principais do segmento e reconhece o FII que oferece os melhores resultados de acordo com a métrica de risco-retorno dos últimos 3 anos. Realmente, por ser uma gestão ativa e ter comprado imóveis vendido baratos e vendido por um bom preço, ele realmente fez um bom resultado. Mas tem outros fundos que estão fazendo isso também. O destaque ao fundo é um dos segmentos que mais sofreram nos últimos anos, escritórios corporativos, e reforça a importância do reconhecimento e comprova o acerto das estratégias diferenciadas. Aí isso eu tiro o chapéu. Vou passar por tudo que passou nesse período aí como laje corporativa, porque concorrer com logística é difícil, né? Uma laje corporativa concorrer com logística é realmente muito bom. Eles mantêm uma vacância muito baixa, seguraram bem. O Vino, desde o seu IPO, focou em estratégias diferenciadas em 6 pilares. Aquisição de ativos diferenciados, boutique office. Essa aqui é a principal estratégia que me agrada. Aderente às novas tendências de ocupação de escritórios, localizados em regiões nobres, nos grandes centros, e locatários de primeira linha. Além disso, o fundo busca participação de controle nos ativos, evitando a aquisição de lajes e ativos geradores de rendas. Então, realmente, eles têm, sim, uma boa característica, isso que eles brisam. Mas, em janeiro, após a emblemática aquisição da sede da Globo, além de ser extremamente aderente à estratégia do fundo, apresenta um grande potencial de apreciação de preço no longo prazo, devido ao valor de aquisição por metro quadrado da média no mercado. O fundo estabilizou a distribuição de rendimentos em valores próximos ao seu resultado recorrente. A distribuição de rendimentos do mês de janeiro foi de 34 centavos, foi próximo ao seu requerente. Vale ressaltar, é importante avaliar o dividend yield à luz da relação do retorno-risco
do fundo, dando atualmente ao fundo 96% de taxa de ocupação, 72% da receita do portfólio estão atrelados a contratos atípicos. E o out do portfólio é de 9,3 anos. Isso deixa bem tranquilo, né? A gente tendo um portfólio dele quer dizer que a gente vai ter essa renda aí por 3 anos, por 9,3 anos. Aí aqui o resultado do fundo. O fundo, nesse mês, teve um resultado de 53 centavos. A receita dos imóveis foi 8.748 mil. O resultado financeiro inclui os custos de pagamento, e no final o rendimento foi distribuído 34 centavos. Eles estão com a reserva de 71 por cota. Por que eles tiveram um resultado tão grande, resultado de 6 mil, e distribuíram só 4 mil? Porque existem alguns inquilinos que não pagam todo mês, pagam de 2 em 3 meses, no caso. E com isso, por isso o aluguel veio tão alto. Nos próximos meses, a receita vai ser bem menor, aí ele vai distribuindo dessa reserva de 71 para equilibrar. E com isso, eles preveem que é a história de distribuição do fundo, né? Que eu já tinha mostrado lá no Fundos Explorer, eles preveem aqui que a renda fique entre 32 e 36 centavos até durante todo o primeiro semestre. E normalmente, quando eles colocam isso, apesar de não darem garantias, porque pode acontecer vacância, outros tipos de coisa, mas normalmente eles acertam isso aqui, ou até vem melhor do que isso aqui. Então, recebendo entre 32 e 36 centavos esse semestre, receita recorrente, o fundo já começou a ficar interessante. Aqui tem a rentabilidade do fundo. Para quem não conhece o fundo, vamos falar aqui um pouquinho da carteira do fundo. A carteira do fundo é 1.300 bilhões em imóveis, aplicações financeiras, de modo geral. Isso ele tem obrigações a prazo, que sua alavancagem é de 672 milhões. Então, em relação ao patrimônio, pode-se dizer que ele é 50% alavancado, que o patrimônio líquido dele é só 702 milhões de reais. Então, ele é praticamente muito alavancado aí, realmente. E aqui tem as obrigações dele. As obrigações dele estão aqui, da sede da Globo, IPCA mais 6,94, quase IPCA mais 7, né? E as outras são IPCA mais 5,5, CDI mais 2,44. Hoje em dia é essa aqui que mais assusta mais, é do CDI. E essa aqui TR mais 9,2. A maior dívida mesmo é de 340 milhões, é a da sede da Globo. Aqui os indicadores operacionais, aluguel dos contratos. Aí o pessoal fala assim, Kiko, mas o aluguel da Globo foi mais barato. Gente, isso aí já é uma história do Vino. O Vino cobra 15% a menos que a média do mercado nos seus aluguéis. O aluguel médio de contratos típicos. Por isso que ele tem uma baixa vacância. R$ 103 por metro quadrado e o Vino cobra 86 por metro quadrado. Ele cobra mais barato mesmo no seu aluguel. Quem tem que conhecer o fundo já sabe, mas compensação por cobrar mais barato, a taxa de ocupação dele é bem mais alta do que a taxa de ocupação média. Está com 95,8% taxa de ocupação, contra uma média de 73,8%. E a inadimplência dele, graças a Deus, está recebendo todos os aluguéis constantemente. Aqui tem um pouquinho falando sobre os portfólios, contratos atípicos. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, a parte de São Paulo, ainda bem, com a aquisição da Globo. E aqui mais o vencimento dos contratos, bem 73% depois de 2026. Revisionais, quando acontece os meses de renovação, isso é legal para a gente ver. Mas agora fevereiro, março, abril, maio, quase não tem nada. Então não vai aumentar o provento aqui devido ao IPCA. Talvez aqui de janeiro, os 8%, a gente deve vir um pouquinho aí mais gordo o provento no próximo mês, por causa desse aumento aqui de 8%. Esse 8% dos contratos vão ser renovados, contrato aqui, e aqui pela corzinha é IPCA. Então, pode significar uns 1%zinho de aumento, e olhe lá, no provento. É um pouquinho. Aí a gente tem mais revisionais mesmo, aqui 66%, que é os contratos maiores. Aí, a idade dos ativos, até 5 anos, ativos jovens, e os indexadores 14% IGPM para renovação, para atualizações dos contratos anualmente, e IPCA 86%. Pessoal, leitura do relatório Vino, mês de janeiro, é tudo isso aí. Deu para entender aí que esse resultado agora ele vai ser recorrente durante esse semestre todo, não tem nada assim que
determine que vai cair esse resultado. Então, agora cada um tome a sua decisão do que acha sobre esse fundo. Tem gente que não vai de jeito nenhum por causa da alavancagem, tem gente que não vai de jeito nenhum porque o imóvel é da Globo, mas a decisão é de cada um tome a sua decisão e pelo seu motivo. Muito obrigado a todos, deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.